Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu chamo a sua atenção para um texto das Sagradas Escrituras que encontra-se no livro aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 30, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Bem, esse texto, ele encontra-se também no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 6, a partir do verso de número 1. Seria bom que você pegasse uma Bíblia e fosse conferir toda a história lá em Josué 6. O apóstolo Paulo, ele, em Romanos 15, 4, Paulo, ele disse assim: tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E eu quero fazer uso de um outro texto das Sagradas Escrituras que está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo de número 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e não haja gados nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bem, no texto de Josué, capítulo 6, nós vemos que Deus, ele age de uma maneira que nós vemos o impossível acontecendo. Porque Deus não conhece impossíveis. Deus, ele não conhece derrotas. Nós, seres humanos, é que somos limitados. Deus não é limitado a nada. Deus é soberano. Então ali nós vemos que Deus, ele derrubou as muralhas de Jericó. Alguns estudiosos dizem que as muralhas de Jericó, elas tinham 6 metros de largura e 18 metros de altura. Só para você ter ideia, a casa de Raabe, ela foi construída em cima do muro. Raabe morava em cima do muro. Então, aqui nós vemos que, olha, transpor as muralhas de Jericó era impossível ao homem. Era impossível. Eles tinham diante deles um enorme problema. Um enorme problema. E eu quero dizer para você o seguinte, que nós estamos enfrentando dias difíceis, em quarentena, dias onde o coronavírus, essa pandemia, tem alcançado a muitos, tem colocado temor, medo no coração das pessoas. Mas entenda uma coisa, eu quero levar você a uma reflexão de como nós devemos agir diante dos problemas dessa vida. Vamos imaginar e vamos colocar o coronavírus como um desses problemas, porque a Bíblia fala de coronavírus, especificamente não tem a palavra coronavírus na Bíblia, mas a Bíblia fala de adversidades, de tribulações, de sofrimentos, de muitas outras coisas, sabe? Que leva-nos a uma reflexão. Então, o que nós devemos fazer? Eu quero falar sobre algumas atitudes. É claro que eu não vou esgotar aqui falando de todas elas, mas eu quero apenas falar de 4 atitudes que nós devemos ter diante desse problema que está afligindo a humanidade. A primeira atitude é: nós devemos entender que nós temos e teremos problemas. Sim, você há de convir comigo que Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. João 16, 33. Só que Jesus disse também que ele venceu o mundo. E em Mateus 28, Jesus vai dizer que eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas. Então eu e você temos que nos, aproximar de Jesus, buscar a Deus de verdade. Então, a questão dos problemas dessa vida, eu quero que você entenda o seguinte, que não adianta fugir do problema. Tem muitas pessoas que elas tentam correr, da situação. Elas tentam fazer coisas que não devem. Tem gente que aprende a rejeitar o problema, eu tenho uma pessoa na família que essa pessoa diz: eu não aceito esse problema,
você aceitando ou não, o problema existe. E o que nós devemos fazer é o seguinte, é tentar lutar para vencer o inimigo, para que o problema caia fora. E não dizer que não tem problema. Não adianta, o coronavírus está aí, sabe, não é algo pequeno, como muitos pensam. Não, é algo que está devastando a vida humana na face da Terra. Olha só o que aconteceu na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, em todo o mundo. Então não pense que é algo pequeno, o problema existe e o problema é grande. Olha, existem muitos problemas. Eu estou falando do coronavírus, mas existe conflito familiar, existe drogas, existe o vírus do pecado, que é bem pior do que o coronavírus, e que muitas pessoas vivem de qualquer maneira e não se dão conta que estão caminhando longe de Deus, estão caminhando para o abismo. Então, primeira atitude que eu e você devemos ter, nós devemos entender que nós teremos e vamos ter problemas nessa vida. Tivemos, temos e teremos. Agora, qual que é a segunda? A segunda atitude que eu e você devemos ter, prezado telespectador. A segunda atitude que eu e você devemos ter é que nós devemos confiar no Senhor, sabe? Confiar no Senhor, obedecer ao Senhor. Eu pergunto para você, em quem você tem colocado a sua confiança diante desse quadro de pandemia? Sabe, em quem você tem apoiado a sua fé? A quem você tem obedecido? Olha, o Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A fé, ela não segue padrões humanos, não. O Agostinho, o famoso Santo Agostinho, ele diz assim, a exigência da fé é crer no que ainda não vemos, mas a recompensa da fé é ver aquilo em que cremos. Isso é glorioso, porque nós sabemos que existe um Deus bendito, um Deus santo, que está agindo, está fazendo a sua obra em meio a essa adversidade e problema, sabe? Deus, muitas vezes, Ele pede que nós façamos coisas que aparentemente são loucuras. E voltando aqui para o texto de Josué, Deus pede para o povo rodear a cidade 6 vezes, uma vez por dia durante 6 dias, melhor dizendo. Uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia era para dar 7 voltas na cidade, tocar a trombeta e gritar que as muralhas cairiam. E o povo obedeceu. Sabe, o povo, ele obedeceu à voz de Deus, eles confiaram no Senhor. E o que aconteceu? A muralha caiu. Sabe, isso é glorioso. Sabe, isso muitas vezes parece loucura. É difícil entender muitas vezes o agir de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós cristãos, pessoas que nasceram de novo, conseguem se alegrar mesmo no momento de dificuldade, de adversidade. Consegue ter uma posição de vencedor, mesmo diante de uma derrota. É uma antítese isso. Olha, o ímpio, muitas vezes, ele sofre por acreditar nos homens. Ele sofre por acreditar em líderes religiosos que não estão preocupados com as suas almas, não estão preocupados com eles. Então você há de convir comigo que a melhor coisa que nós devemos fazer nesse momento é confiar no Senhor, sabe? É buscar a Deus. Fé é confiança, fé é obediência, sabe? Se o povo não tivesse obedecido a Deus, as muralhas não teriam caído. Então eu e você devemos entender que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele não conhece impossíveis, não conhece. Olha, a terceira atitude que nós devemos ter é que nós devemos olhar para o Senhor, reconhecendo a sua grandeza e soberania. Para analisar. Olha, nós devemos entender que foi Deus quem derrubou as muralhas. Foi Deus. Não foram as armas, sabe? Não foram. Não foram o grito propriamente dito. Não foram os sacerdotes,
não foram porque eles fizeram na força do braço humano, não foi porque Josué era o líder. Deus usou tudo isso, mas não foi. Foi Deus quem derrubou a muralha. Para analisar, foi Deus, não foi o homem. Então, qual que é o meu conselho para você e uma das coisas que eu tenho procurado fazer que vai te ajudar? Tire os seus olhos do problema. Coloque os seus olhos no Senhor, em Deus. Eu lembrei-me de Josafá, o rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando Josafá, ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha, para analisar, eu vou falar de algo aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quanto mais nós falamos do problema, mais o problema nos atinge. Eu tenho procurado falar pouco, sabe, de coronavírus. Eu sei do todo mal, eu sei que nós temos que nos preocupar, eu sei de todos os cuidados, lavar as mãos sempre, sabe, álcool em gel, evitar aglomeração, obedecer, sabe, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias da saúde, sabe? Agora, olha, eu e você temos que entender que é no Senhor que está o nosso socorro. Sim, é no Senhor, porque Deus muitas vezes permite essas coisas para que nós olhemos para Ele e tiremos os olhos do problema. Olha Davi. Os irmãos de Davi estavam na guerra. Tinha um gigante chamado Golias de quase 3 metros de altura, a Bíblia diz. E esse Golias estava afrontando o povo de Israel, sabe, dizendo que eles não tinham um homem para lutar com ele. Agora, prezado telespectador, o pai de Davi, Jessé, ele pede que Davi vá à guerra e leve comida para os seus irmãos e traga notícias da guerra. E o que acontece? Davi vai até a guerra e vê o Golias afrontando o povo. Olha só, o povo de Israel estava olhando para onde? O povo de Israel, o exército de Israel, estava olhando para o problema, para Golias, para o gigante. Davi chega e ele diz assim: quem é este incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Para analisar, Davi olhou para quem? Ele olhou para o Senhor. E aí ele vai lutar com o gigante. Nós sabemos a história. Golias, ele fala assim: como é que você me vê a mim? Sabe? O Davi diz assim: olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi então joga uma pedrinha, que acerta a fronte do inimigo, e ele cai. Davi corre, pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. E, sabe, vence. É assim que eu e você devemos fazer. Nós devemos olhar para o Senhor. Nós olhamos para os montes e dizemos, como Davi no Salmo 121, de onde nos virá o socorro? E o Davi responde: o meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Que eu e você possamos olhar para o Senhor. E a última atitude que eu e você devemos ter, a última, é que nós devemos nos alegrar. Sim, nós devemos nos alegrar no Senhor e exultar o Deus da nossa salvação, independentemente da situação. É por isso que eu li Abacuque 3,17. Nós devemos adorar a Deus em todas as circunstâncias. Olha, com ou sem coronavírus, Deus será exaltado, Deus será glorificado, Deus será adorado. E se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se Deus não arrancar esse vírus? Nós vamos deixar Deus? Nós vamos abandonar o Senhor? Nós vamos dizer que Ele não é Deus, que Ele não ama? Não! Deus continua sendo Deus quando tudo vai bem nas nossas vidas, mas Deus também continua sendo Deus quando as coisas não vão bem. Eu não gostaria de dizer isso, mas é a grande verdade. E muitas vezes, prezado telespectador,
Nós somos mais moldados por Deus no momento de luta, no momento de adversidade, de tribulação, sabe, no momento de sofrimento, do que quando as coisas tudo vão bem. Olha o tanto de famílias que estão reunidas em casas, pais que abraçam os filhos, sabe? Quanto relacionamento isso tudo gerou, quantas pessoas buscando Deus, quantas pessoas querendo Deus, entendendo que sem Deus não há sentido viver. Prezado telespectador, eu e você, nós precisamos adorar esse Deus, com ou sem coronavírus. Por isso que o profeta Abacuque, ele diz no momento de adversidade, onde tudo ia mal, onde as coisas não iam bem, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua presença nesses dias. Que você seja impactado pelo agir do Senhor na sua vida e que você seja alcançado pela graça e pela salvação dele, em nome de Jesus. Amém.